Cheguei, trazendo tudo que você precisa saber sobre o seu mês de julho, você que tem Sol, Lua, Ascendente em Gêmeos. E se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Michelle Corrêa, sou especialista em identificar o que está travando a sua vida com essa ferramenta que eu amo, que é o tarô, e trazer direção de como destravar. E é exatamente isso que nós vamos fazer aqui nessa sessão. Eu começo querendo entender o que os geminianos que eu me conecto estão vivendo. Depois a gente vai trazer um pouco mais de informação, de direção, de clareza. A gente vai setorizar essa leitura, trazendo os desafios e a fluência nas 3 áreas pilares da vida que eu chamo: vida afetiva, profissional e financeira, e por último uma mensagem guia de propósito e de Dharma, para vocês irem com tudo no mês de julho, tá? Os geminianos que eu me conecto, como é que eles estão? Como que eles chegam aqui, não na sessão, mas no mês de julho, tá? Certo? Repressão, sonho, luta. A gente tem 2 de espadas com a moralidade e a coragem. Eu vejo que vocês estão em dúvida sobre qual caminho que eu sigo agora. Tem algo que eu quero muito que dê certo, mas eu tô sentindo que as coisas não estão fluindo, sabe? Eu não tô conseguindo fazer acontecer, como se eu estivesse sentindo uma resistência. Então, o que eu já posso trazer aqui de reflexão? Aonde mora a resistência, mora a dúvida. Por quê? Quando algo não tá fluindo, quando as coisas estão, quando eu tô precisando me esforçar tudo para fazer as coisas acontecer, significa que tem algo que não tá coerente. Então, eu tô pensando que eu quero ser próspero, mas eu tô agindo como alguém que vive na escassez. Ou eu tô pensando que eu quero viver uma relação X, só que eu tô aceitando menos do que eu mereço nas relações. Então, quando não tem essa coerência entre o que eu penso, sinto e faço, eu começo a viver resistências justamente para eu aprender a me conectar. Então, é como se você estivesse emanando para o universo, para a fonte, uma assinatura energética que fala assim: eu não sei quem eu sou, eu tô com dúvida aqui. Eu não sei o que eu quero. Eu falo de abundância, mas eu vivo escassez. Eu falo de amor, mas eu vivo carência. E aí eu começo a sentir que esse grande sonho não flui. Não, Michelle, eu já não sei mais o que eu faço para as coisas darem certo. Então vocês chegam no mês de julho com essa sensação de que eu tô tentando tudo o que eu posso, mas as coisas não estão fluindo. Se tem algo travado, existe um padrão que você precisa identificar e quebrar, e a gente vai trazer bastante direção aqui para essa leitura, tá? O que vocês precisam entender? Aqui fala muito sobre foco, sobre aonde está a atenção de vocês e sobre controle emocional. Aqui a coragem que Osho chama, tá vendo que é uma flor que nasce da pedra? O arcano, a coragem representa força, que fala de controle emocional. Aonde você está reativo? Aonde você está se deixando levar? Aonde você está distraído demais? Porque de alguma maneira aqui, vocês estão muito dispersos. Sabe o que acontece? Quando a gente está tentando algo e as coisas não acontecem, ou acontecem no oposto, e tem uma lei do universo que fala disso, a gente começa a achar que aquilo está fugindo da gente, e o fato de perceber a situação como se ela estivesse fugindo, faz com que de fato as coisas pareçam não dar certo, mas existe uma lei universal por trás disso, que inclusive eu vou falar na live que vai acontecer no dia 6 de julho, não sei quando vocês vão chegarem aqui, lá na outra rede, em que eu vou trazer justamente esse processo de manifestação, que vai conectar com o portal 7 do 7, né, que fala muito da limpeza, de a gente confiar no que tá indo. Então, se fizer sentido, corre lá na outra rede e encontra essa live para você entender do que eu tô falando, tá? Me adiantei aqui, ó. Agora a gente vai saber qual que é o arcano maior e o arcanjo que vão guiar vocês no mês de julho, para sair dessa dúvida, para sair desse impasse, para vencer essas resistências. Olha que já veio aqui arcanjo Rafael, os enamorados, que fala, o arcanjo Rafael é o guardião da cura, né? Para muitos de vocês, a gente pode estar falando de trocas, de relações, não precisa ser só afetiva, relações que trazem essa sensação de dúvida, de repressão. Para muitos de vocês, está indo para esse caminho, mas eu vou olhar aqui, aonde que o arcanjo Rafael vai direcionar? Fala muito sobre escolhas, e a gente acabou de falar sobre dúvida, né? O que acontece? A dúvida te desconecta do caminho, porque quando você não sabe o que quer, como dizia aquela frase, qualquer caminho serve. Então as coisas devem estar um pouco bagunçadas, a sensação de que está tudo muito bagunçado, muito nebuloso.
vem aqui na minha tela mental para os geminianos. Onde que Arcanjo Rafael vai guiar os geminianos em julho? Olha isso, 3 de espadas com 5 de espadas. É tudo muito espadas. Existe questionamentos, insegurança, medo, frustração, mágoa, dor. Então, como é uma leitura coletiva, adapta, né? Porque a gente tem a Rainha de Espadas com moralidade, o 2 de espadas, a gente tem o 5 de espadas e o 3 de espadas aqui. E é como se vocês precisassem fazer escolhas mais conectadas com o que vocês sentem. Porque os enamorados fala de escolhas. Fala do caminho do coração, que quando eu tô em dúvida é porque eu não tô conectado com o que eu quero realmente, de verdade. Eu posso estar, por falar de relações, eu posso estar agindo muito na expectativa do mundo, ou indo muito com a manada, sabe? Não é isso que me faz feliz, mas eu tô aqui porque é o mais fácil, é o mais seguro, é o mais confortável. É, só que ainda assim, é o mais seguro no sentido de eu sei o que esperar, não significa que tá bom, entende? Porque a gente tem 3 de espadas. E eu vejo vocês se questionando muito, com muita insegurança, de fazer algo que vocês estão sendo chamados a fazer. Por isso, as coisas estão travadas nesse momento. Então, vocês precisam, para destravar, parar, desconectar um pouco da mente, que mente, voltar aqui pro coração, pro sentir e falar o que que eu realmente quero, né? Se eu não dependesse de nada, se eu simplesmente pudesse, se aparecesse um gênio e falasse para onde você quer ir agora, geminiano, eu diria isso, Michele. É que quando eu olho para isso, eu fico muito em dúvida, com muito medo de que de fato eu consiga fazer. Eu tenho muita insegurança, sabe? Tá pedindo muita coragem para vocês em julho, para sair de uma dúvida, para escolher por algo que tá mais conectado, que faz mais sentido, porque senão vocês vão ficar dando murro em ponta de faca aqui. Acho que é isso, né? Tá. Agora, por que que os enamorados com o 3 de espadas e o 5 de espadas com o arcanjo Rafael vai ser a guiança no mês de julho para os geminianos? Percebam que existe uma cura sendo orquestrada aqui para que vocês curem uma mágoa, uma frustração, uma insegurança, os questionamentos, as narrativas internas que limitam, né? É uma sensação, olha isso, como vocês estão se sentindo. Eu tô aqui porque eu me sinto sem escolha. E Arcanjo Rafael tá dizendo, você tem escolha, você só precisa parar de viver os seus medos e começar a viver as suas coragens. Vamos ver por quê. Olha isso, 10 de espadas com 5 de ouros. Para dar fim a um período que vocês vivem a sensação de falta, a sensação de escassez, a carência emocional. Como que Arcanjo Rafael vai guiá-los, os geminianos, no mês de julho, assim, de um jeito bem prático pra gente entender, pra ficar bem claro aqui. Mostra pra mim, baralho. E vou trazer ainda um conselho do arcanjo pra vocês, esse conselho é importante. Já caiu a rainha de copas. Ah, eu vi e senti que era pra falar com vocês. Vou pedir mais uma. Cavaleiro de espadas. Cavaleiro de espadas, espadas. Aqui vocês, por algum motivo, vocês estão se sentindo sem escolhas e tá falando muito sobre permissão e merecimento. Existe uma crença inconsciente que vocês precisam observar, em que para vocês já chegaram nesse limite. Há uma sensação de que eu não posso mais, eu só posso vir até aqui. Eu quero subir, eu quero mais. Só que inconscientemente algo dentro de mim me trava e me traz a sensação, as narrativas, os questionamentos, os medos, as inseguranças, porque toda vez que eu tentei mais, aconteceu alguma coisa que me puxou para trás e que me frustrou. E que parecia, Michele, que eu estava querendo demais. E essa leitura tá aqui para falar, não, você não tá querendo demais. É que existe um caminho na manifestação, que antes de você manifestar o que você quer, você vai passar pelo... Quando a gente tá manifestando um crescimento, o que precisa ficar claro é que a gente vai manifestar o oposto, e esse oposto geralmente vem primeiro. Por quê? Existe a lei universal dos opostos, que a gente
às vezes esquece que, vamos falar assim, Michelle, eu tô tentando expandir a minha vida financeira, eu tô querendo ser promovido, crescer no trabalho, para eu expandir o financeiro. Quando eu falo de prosperidade, a escassez e a prosperidade, elas são iguais em essência e em diferentes em graus. Então, geralmente, quando eu estou querendo movimentar minha vida financeira, eu começo a manifestar o oposto, que é, aparece coisa, as coisas quebram, aparece boleto do além, aparece coisa para eu pagar que não estava ali no esperado, que me traz a falsa sensação de que eu não tô fazendo alguma coisa certa, mas é justamente a movimentação. É isso que vai acontecer, que tende a acontecer. O que, que você precisa? Resistir com coragem a esse oposto que vem primeiro e continuar. Porque é como se estivesse movimentando. Sabe quando a gente está organizando o guarda-roupa? Que primeiro a gente bagunça, depois a gente organiza? O universo, ele manifesta na ordem, mas ele te prepara no caos. E aí, a gente, quando passa por esse processo de caos, fica com a ideia de que se as coisas estão dando errado, se estão vindo no oposto do que eu estou tentando, significa que não é para mim. Só que não é. Você precisa resistir com coragem a essas situações que vão vir, não para te testar, mas para tirar de você aquilo que te afasta dessa expansão, que é a fase que eu chamo da limpeza, e para te capacitar para ir para essa nova etapa. Só que essas duas fases trazem sempre uma sensação para nossa mente que nós estamos perdendo. E quando a nossa mente vê que é algo que ela já está acostumada a estar saindo, ela começa a mandar ali para o nosso inconsciente um alerta, e é aí que surgem as narrativas. Então, assim, é hora de fechar os olhos e sentir. Faz a pergunta. Por exemplo, eu quero prosperar mais. Eu quero empreender. Faz essa pergunta. Agradece, na verdade, faz um agradecimento de olhos fechados. Gratidão, universo, por conseguir realizar esse meu grande sonho de empreender. E veja como o seu corpo se sente. Veja como você sente fisicamente. Porque o nosso corpo sente. Então, se algo é para acontecer e a gente faz uma reflexão sobre aquilo, a gente sente paz. Se algo não está conectado e a gente faz uma reflexão sobre aquilo, a gente sente algo travando no nosso corpo. Então, presta atenção nisso, que é uma chave. Eu sinto que o mês de julho para os geminianos você já viveu os seus medos, você já viveu as suas limitações. Agora experimenta viver as suas coragens. Agora experimenta viver esses sonhos. É muito sobre se permitir. Aonde vocês estão percebendo que vocês não podem? Onde estão as limitações? Como está a crença de merecimento? Porque a vida sempre te trata da forma como você se trata e você recebe aquilo que você espera receber. Então, se você sente que você já recebeu tudo, se você não se sente capaz de ir mais, é exatamente isso que vai acontecer. Então, presta bastante atenção nas suas narrativas internas, que as suas narrativas internas são uma bússola, e aí não lute contra isso. Aí deixa eu arrumar aqui tá bem assim aqui, peraí, só um minutinho, tá? Já volto. Fui dar uma ajeitada e já ficou melhor aqui. Não luta contra os pensamentos. Foca no oposto. Se você está se sentindo incapaz, foca em pensamentos de coragem e alimenta eles. Gerenciar os pensamentos, tudo o que existe nesse universo nasceu de algum pensamento, tudo. A vida que você tem hoje é um reflexo daquilo que você acredita que pode e merece. Tenha isso em mente. Agora vamos ver qual que é a energia que vai sustentar a abundância no mês de julho de vocês. E quando eu calibro o meu oráculo aqui, eu peço para que seja uma energia que sustente a abundância. Então vocês vão fazer um mantra 3 vezes antes de dormir, vão repetir para que vocês consigam alimentar essa coragem, essa percepção de que vocês podem mais. Bora? Abundância. A abundância está em toda parte. Quando pensamos na grandiosidade do universo, podemos perceber que fazemos parte dessa energia que permeia entre nós. Assuma a posição diante da vida e receba o que de melhor a vida tem para te oferecer. Aquela rainha de copas fala sobre merecimento. Vocês estão em algum lugar, e prestem atenção nisso, não se sentindo merecedores de algo que vocês tanto querem. Eu vejo que alguns geminianos estão procrastinando muito uma escolha, tomar uma atitude. E eu quero que vocês saibam que tudo aquilo que a gente procrastina, a origem da procrastinação é não se sentir digno de viver essa vida, de ter esse relacionamento, de ter essa condição financeira. Então, trabalhem muito gerenciando os pensamentos de vocês. Deixa eu ver qual que é o mantra.
aqui da abundância para vocês falarem, tá? Eu sou a beleza e o flor da vida. A abundância está em mim e em toda a minha volta. Eu sou a beleza e o flor da vida. A abundância está em mim e toda a minha volta. Eu vou deixar esse mantra aqui na descrição, tá? Assim como uma oração de cura, uma oração para o Arcanjo Rafael. Façam a oração por 7 dias, no mês de julho, pelo menos de 7 a 21 dias, para vocês se conectarem com esse arcanjo que vai trazer essa quebra de medo, de insegurança e frustração e te colocarem mais perto da abundância, tá? Qual que é o conselho no mês de julho para os geminianos? Olha isso, torre. Peraí, assim. Desligue. Relaxe por um momento. Aqui a gente fala muito sobre uma mente agitada. Então, meditação, silêncio. Sugiro que vocês. Eu sei que a mente geminiana é muito ágil, recebe muita informação, mas vai num parque, leva uma canga, coloca na grama, senta em silêncio. Vocês podem ver que não à toa, a natureza tem essa cor verde, que na cromoterapia é a cor da cura, vocês vão se sentir recarregados. Respiração, box breathing, que é a respiração quadrada. Respira, inspira, contando 4, segura, contando 4 mentalmente, solta, contando 4, faz uma pausa, contando 4. Trabalhem no silêncio e a respiração, isso vai ser muito importante para saírem dessa sensação de aprisionamento, tá? Agora a gente vai ver qual que é a fluência no pilar afetivo no mês de julho e o desafio, tá? Fluência à morte, algo que precisa ser finalizado, e o desafio no pilar afetivo para os geminianos. A sacerdotisa, tá vendo? Que é muito sobre silêncio, é muito sobre parar de escutar as vozes da sua cabeça, é muito sobre isso. E eu sei que é desafiador para quem é de gêmeos. Eu tenho a lua em gêmeos. Qual que vai ser a fluência no pilar afetivo para os geminianos? Pagem de ouros. E o desafio no pilar afetivo para os geminianos no mês de julho. Rei de ouros. O que está dizendo aqui? Existe algo, não importa se você está numa relação, se você está sozinho, se você está conhecendo alguém que, na dinâmica da relação, que vocês precisam transformar. E eu vejo que vocês estão abertos a isso, né? Michele, esse não é o problema para mim. O problema para mim é eu conseguir fazer essa escolha mais conectada, essa escolha mais coerente, eu escolher os próximos passos com abundância. Eu quero me libertar desse jeito como a dinâmica a troca tem acontecido, porque não tá legal, não tá saudável, mas eu não sei como estruturar para que efetivamente fique saudável. Eu sinto uma sensação, o que atrapalha aqui no pilar afetivo? A ansiedade para que as coisas mudem logo. Então, a facilidade é vocês perceberem que algo na dinâmica de vocês, na forma de se relacionar, não tá saudável. Então, isso já não é mais uma questão, só que o tempo para vocês está sendo um empecilho, porque dá a sensação de que vai demorar muito, dá a sensação de que tem muita coisa para você, e isso gera ansiedade, isso acelera a mente de vocês, e aí não adianta, sabe, a gente não consegue plantar uma floresta da noite pro dia, então essa relação mais saudável vai vir com o tempo, não tem conversa fiada. E qual que é o desafio e a fluência no pilar profissional de vocês em julho? Qual que vai ser a fluência no pilar profissional para os geminianos em julho? Bora ver? Justiça. E qual que vai ser o desafio no pilar profissional para os geminianos em julho? Vamos ver. O imperador, certo? Qual que vai ser a fluência no pilar profissional para os geminianos em julho? Junto com a justiça. Faz muito sentido com o que a gente viu aqui. Então fica até coerente aqui de entender onde vai ser fácil e onde vai requer um pouco mais de preparação, de capacitação, vamos dizer assim, né?
A justiça. Onde vai ser fácil para profissional para os geminianos em julho? Cinco de copas. Gostei de ver. Tá. E o desafio aqui? As de ouros. Por que eu falei sobre uma coerência? Porque a gente tem a justiça com o cinco de copas, que é quando eu avalio a forma como eu vinha me relacionando com a vida, num tom de frustração, de sensação de limitação, e começo a efetivamente perceber que isso estava acontecendo. Então, se antes eu estava inconsciente, eu não estava percebendo, isso não estava iluminado, isso estava na sombra, isso fica claro para vocês em julho. Vocês começam a perceber que as coisas não estavam acontecendo porque dentro de vocês existia essa limitação, essa sensação de incapacidade, de não merecimento. Mas uma coisa é a gente perceber e outra coisa é a gente começar a se movimentar. Então, em julho, vocês vão entender todo esse processo, de fato, identificar como essa sensação de frustração, de limitação, eu comecei a olhar para tudo o que acontecia como se as coisas estivessem dando errado, porque eu não tinha esse conhecimento, Michele, de que quando eu estou manifestando, vem o oposto também. Então eu queria prosperar mais e via desafio no financeiro, eu queria me relacionar melhor e via desafio no relacionamento, seja no relacionamento que eu tenho ou no relacionamento que eu estou buscando. Eu comecei a achar que aquilo não era para mim. Então eu comecei a alimentar essa sensação de que não é para mim, até que fiquei vivendo nesse looping de frustração, nesse looping de lamentação. Só que eu percebi que era muito mais um estado mental, uma sensação do que de fato estava acontecendo. Agora eu preciso me reequilibrar, eu preciso fazer diferente. E é esse fazer diferente que em julho ainda não acontece com tanta facilidade. Porque veja, se primeiro vocês precisam fazer esse ajuste nas escolhas, precisam sair das ilusões, das frustrações, das inseguranças, então veja que o mês de julho é como se fosse um balanço interno daquilo que eu estava alimentando no copo meio vazio, que é o cinco de copas. Poxa, né? Se eu não acreditar em mim, nos meus sonhos, na vida, né? Tudo perde o sentido. Então eu vejo vocês voltando. É como se fosse uma recuperação, é como se fosse uma fênix aqui. Michele, uma coisa é eu me recuperar e entender que eu não estava olhando para a vida com bons olhos, eu perceber que eu não estava conseguindo me reinventar, que eu estava muito na narrativa da vítima. Outra coisa é fazer a coisa acontecer. Então, em julho, nem fiquem tão ansiosos ou focados em fazer. Primeiro, vocês precisam mudar esse estado interno, através da observação, do silêncio, da aceitação, né? Pesquisem coisas sobre o estoicismo, que fala muito sobre enxergar a vida como é, aceitar, silenciar. Se eu tenho uma mente muito agitada, ela precisa viver o oposto. Vocês estão dormindo bem? Porque quando a gente dorme, a nossa mente faz como se fosse um spa ali, né? É o momento que ela tende a se desvincular de tudo que ela precisa fazer acontecer aqui para a máquina humana viver. Então, se vocês não estão dormindo bem, precisam cuidar disso, porque a Arcanjo Rafael fala de cura física. Tô com insônia, tô preocupado. Procurem algo para tratar essa insônia. Foquem nisso. E também nessa revisão da forma como vocês estão encarando e tirem vocês de excesso de pensamento fazendo o oposto. Vão trabalhar silêncio e meditação. Ah, eu não gosto, tá? Eu espero que vocês gostem menos de viver esse caos e mais de encontrar a solução, né? Você tem duas opções. Ou você fica abraçado no problema, falando que não gosta de meditar, ou você vai e faz alguma coisa diferente, busca uma alternativa, olha, né, por uma outra visão, para que as coisas fluam. É muito sobre isso. Não fiquem bravos comigo, tá? Agora vamos ver qual que é a fluência no pilar financeiro de vocês em julho. O Sol e o desafio no pilar financeiro dos geminianos em julho. A roda da fortuna, certo. Qual que é a fluência no pilar financeiro dos geminianos em julho? Para completar aqui, o Sol. Na verdade, os signos estão passando por revisões, né? A gente está entrando no segundo semestre, então é aquilo. A gente tem um portal 7/7 no mês de julho de 2026, na lua minguante em Áries. Então fala muito com todo mundo sobre o que eu preciso deixar aí para eu me conectar com a minha verdade, né? E é um movimento de confia no que está saindo,
Deixa aí aquilo que não serve mais, sabe? Cinco de espadas, tá vendo que interessante? Desafio no pilar profissional, financeiro, desafio no pilar financeiro para os geminianos em julho. Eu acho muito interessante essa coerência do tarô. Olha o tarô, tanto de... Eu vou aceitar. 7 de paus, 5 de paus, cavaleiro de copas. Eu quero que vocês percebam que a fluência foi na consciência iluminar a sombra, né? Sombra é aquilo que eu não tô percebendo, é aquilo que não tá claro para mim, né? Não é nada sombrio em essência, é aquilo que eu não tô percebendo. Então, fica muito claro para vocês como água cristalina, vai ficar muito nítido, vocês vão ter clareza. Então, vocês podem ver que toda fluência é a clareza. É a clareza de que as coisas não estavam indo porque eu não estava acreditando que eu podia mais. Eu estava me limitando. Isso vai ficar muito claro para vocês. Agora, o que é desafiador é eu superar essa mente, Michele, que está nessa narrativa. É como se há muito tempo vocês vivessem essa limitação. E estão no piloto automático. Eu nem sei agora por onde começar. Então vai ser muito importante para vocês fazerem o mantra de sustentação, fazerem a oração para Arcanjo Rafael, que é um arcanjo que cuida de cura, de libertação de emoções aprisionantes. Nada é por acaso. Então, se fez sentido, vai estar na descrição. Façam por 21 dias, sabe? Permitam deixar ir. O que vai sair é o que não conecta mais você com a sua coragem, deixa ir embora os medos. Quem ficou na leitura até aqui, ficou porque sabe que está se sentindo aprisionado e que é a sensação e a percepção que está limitando. A vida está com você, mas para que a vida te entregue mais, você precisa acreditar que merece mais. Qual que é o propósito do mês de julho para os geminianos? A gente chega num ponto da leitura em que eu me conecto muito com a ideia de que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E a nossa alma não veio aqui para pagar karmas, nem para pagar penitências, pecados. Nós somos co-criadores. E como co-criadores, a gente veio aqui para expandir, para entregar mais. Não é só para viver no medo, na insegurança, na sobrevivência, não é só para pagar conta. É para ser feliz, é para ter propósito. Então, é isso que eu tô falando aqui, é um caminho de Dharma, de propósito para os geminianos em julho, tá? O Sol. O Sol fala o seguinte: quem sou eu em verdade? Qual é a minha verdade verdadeira? Aquela verdade quando eu não estou performando. Aquela verdade quando eu não estou me diminuindo. Aquela verdade quando eu estou com medo no modo sobrevivência. Em julho, se vocês se abrirem esse processo de cura, vocês vão passar por um fim de uma fase, né, uma temporada desafiadora. Só que para que a vida te ajude, você precisa se ajudar. O julgamento é as trombetas do divino tocando para ressuscitar os mortos. Fala muito da Fênix. Só que você tem o livre-arbítrio. Tem uma coisa que eu falo que é assim: o universo ele não cria para você, ele cria com você. Ele potencializa o que você é, o que você acredita que pode e merece. Então, tá disponível mais. Só que primeiro você precisa ver aonde você não tá acreditando que é e que pode e merece mais. É muito sobre isso. Se fez sentido, já se inscreve pra gente não se perder. E curte, deixa o seu joinha, deixa o seu gostei, porque isso faz com que o YouTube recomende para que mais pessoas que precisam recebam essa mensagem e possam mais, né? E vivam a sua verdade. Sol é alegria, sol é vitalidade, sol é quando a gente está na nossa máxima potência, quando a gente se lembra quem a gente é de verdade. E todo mês eu vou trazer uma leitura assim completa sobre o direcionamento no mês, para trazer clareza, direção, para sair das distrações, para destravar. E toda a semana, leitura de escolha sua opção, com uma mensagem canalizada, para você continuar essa caminhada, e também sobre relacionamento, para tarot
aliviar as angústias e ser ali um hit conselheiro amoroso. É isso que eu tenho agora pra você. Eu espero que tenha feito sentido. Comenta aqui qual foi a parte da leitura que mais te chamou, que mais te trouxe a sensação de a Michelle tá falando comigo, que eu vou gostar de saber. Um cheiro e até a próxima leitura.